Então, amigos, nós vimos os artigos 334 e 335 do Código Civil sobre as hipóteses de cabimento. 334, o que é o pagamento mediante consignação. 335, quais são as hipóteses nas quais se dá o pagamento mediante consignação. Bem assim dizendo, ó, o artigo 335 do Código Civil, ele vai consistir no mérito da ação de consignação em pagamento. Se era cabível, se era caso de consignação em pagamento, isso vai ser afirmado na sentença. Quando o juiz julgar procedente ou improcedente, ele vai tratar do 335 do Código Civil. Tá? E qual é a finalidade? Vamos fazer aqui considerações gerais a respeito dessa ação de consignação em pagamento do ponto de vista processual. Primeira consideração é o seguinte: percebam que aqui nós temos uma inversão do polo dos sujeitos do processo do que costumeiramente acontece na prática, né? Na aula de legitimidade das partes, condições da ação, lá em Teoria Geral do Processo, nós vimos que devem atuar em juízo os sujeitos da relação de direito material. Essa é a legitimidade ordinária, né? Uma compatibilidade entre os sujeitos da relação de direito material e a relação de direito processual. Deve estar em juízo, portanto, fazendo valer um direito próprio aqueles que atuam na relação de direito material. Na relação de direito material, nós temos um sujeito ativo, pegar como exemplo o credor, e um sujeito passivo, pegar como exemplo o devedor. Em geral, o que a gente vê? Um devedor que não cumpre a prestação e um credor que vai a juízo buscando o cumprimento da prestação. Então, em geral, o autor, o demandante no processo civil é o credor. O sujeito ativo no processo civil é o sujeito ativo na relação de direito material. E, consequentemente, o sujeito passivo de uma é o sujeito passivo da outra. O demandado no processo civil, na ação, o réu é o devedor, o sujeito passivo que não cumpriu. Isso é o que costumeiramente, ou não cumpriu do modo como deveria cumprir, pagou pela metade, sei lá, pagou menos. Isso é o que na maioria dos casos acontece. Aqui na ação de consignação em pagamento que nós temos uma inversão. É justamente o contrário que acontece. O autor é o devedor. O pagamento mediante consignação, a ação de consignação em pagamento, se dá em casos nos quais o devedor quer pagar e não está conseguindo. Então o devedor vai a juízo e pede uma providência do Estado juiz para que o Estado juiz reconheça e declare que a obrigação está extinta. Aqui estou depositando a minha prestação que eu devo, declaro extinto por sentença. É basicamente isso. E por que ele faz isso? Além de ser ético e moral e ser o certo a adimplir as obrigações, qual é o principal objetivo, o principal efeito? É evitar as consequências da mora, né? Porque eventual inadimplemento da prestação incide, faz com que reclama a incidência, como prevê o artigo 395. Deixa eu ver se eu acho aqui. 395 do Código Civil. Vou pegar aqui o capítulo da mora. Olha, lá no Código Civil, da mora, artigo 394, Código Civil, artigo 395, Código Civil. Olha lá. Considera-se mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais e regulamentos estabelecidos, e honorários de advogado. Então, o que o devedor quer justamente evitar é que a mora que ele não tem intenção ele não teve intenção de causar, nem tem intenção de permanecer, que ele receba as consequências e os ônus da mora.
Então ele pretende consumar o pagamento e não está conseguindo, em uma das hipóteses do artigo 335 do Código Civil que acabamos de analisar. Então, tanto o diploma material quanto o diploma processual lhe permitem que ele efetue, portanto, o pagamento mediante consignação. Ok? Essa é a hipótese e essa é a finalidade precípua da ação de consignação em pagamento. Agora, a ação de consignação em pagamento, ela passa por um movimento, não sei se eu falo disso agora. Não, deixa eu tratar aqui, já que eu falei das partes, é melhor eu falar da legitimidade. Vamos falar o próximo tópico, vamos falar da legitimidade. Legitimidade das partes. Eu acabei de falar disso, né? Dessa inversão que há entre os polos dos sujeitos na relação de direito material e na relação de direito processual, que é ao contrário do que costumeiramente se vê. Aí vimos a finalidade, deixa eu tratar então do aspecto processual quanto aos sujeitos do processo, que é a legitimidade. Quem vai contar com a legitimidade ativa aqui, para deixar bem claro, portanto, regra geral, será o devedor. Mas há também a hipótese de ser um terceiro interessado, né? Porque é possível que um terceiro interessado adimpla a prestação para se subrogar. Os senhores devem se lembrar da previsão do artigo 304 do Código Civil. De quem deve pagar. Quem deve pagar? Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então não é apenas o devedor, né? É qualquer interessado. Então, é o devedor e eventuais terceiros interessados, como um sócio, como um fiador, né? Possível se cogitar que tenha interesse aqui de evitar os ônus da mora para além do devedor. Então, legitimidade ativa, devedor, como regra geral, e também terceiros interessados. Quanto aos terceiros interessados, coloca ali entre aspas, entre parênteses, quer dizer, artigo 304. E legitimidade passiva. Quem é que tem legitimidade passiva? Aí aqui na legitimidade passiva é o credor. Legitimidade passiva é do credor. É possível ainda, eu tratei isso com os senhores ainda há pouco, que haja litisconsórcio entre credores, né? Especialmente no caso em que há dúvida a quem pagar por conta de um litígio que possa haver entre os credores, né? Nós vimos essa hipótese do artigo 335, inciso 4º do Código Civil. 335, inciso 4º do Código Civil. Vou ver se eu trago aqui de novo. Ó. Inciso 4º do Código Civil. Esqueci de botar ali CC de Código Civil, mas é do Código Civil, como eu venho falando. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Para que não fiquemos apenas no Código Civil, olha a previsão do artigo 547 do CPC. Então agora aqui eu vou botar CPC para evitar qualquer tipo de dúvida. Olha lá. Se ocorrer dúvida, é hipótese, né? Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares, litisconsórcio passivo, que foi justamente o que eu acabei de falar. Os possíveis titulares do crédito, os possíveis credores, para provarem o seu direito. E aí, basicamente, aquilo que eu falei. O devedor cumpre a sua prestação e se exonera, se exime.
E aí depois eles credores, os supostos credores, que ficam em juízo brigando e discutindo quem é que vai ter, quem é que vai levantar a prestação, quem é que vai demonstrar ser o credor efetivamente. Eu disse que eu tenho que tratar com os senhores sobre uma peculiaridade da ação de consignação em pagamento, mas antes disso vamos tratar ainda da competência, tá? Vamos tratar da competência da ação de consignação em pagamento. Em relação à competência de foro, né, competência territorial, nós temos aqui uma exceção à regra geral do artigo 46 do CPC. Temos uma exceção à regra geral da competência territorial no foro de domicílio do réu. Aqui será competente o foro do lugar do pagamento. Será competente o foro do lugar do pagamento. Vejam a esse sentido o que prevê os artigos 327 e 328 do Código Civil, que trata justamente do lugar do pagamento. Resumindo isso aí, é o seguinte: em regra, que previsão de direito material, tá? Em regra, o pagamento deve se dar no domicílio do devedor, que são as chamadas dívidas quesíveis. Dívidas quesíveis, artigo 327, como tratamos. Como exceção, excepcionalmente, seja por convenção das partes ou previsão em lei, é possível que seja em outro lugar. E aí essas são as chamadas dívidas portáveis. É o que consta do artigo também 327, parte final, e também o 328, ambos do Código Civil. Ali, 327 em cima, senhores, é do Código Civil, tá ok? 327 do Código Civil. Bom, e no Código de Processo Civil, os senhores vão encontrar a previsão a respeito da competência, como eu mencionava aos senhores, no artigo 540 do CPC. Então, com essas previsões, com esse conhecimento sobre o lugar do pagamento, que os senhores já viram na aula de Direito Civil, só estamos aqui recordando, requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento. E sobre o lugar do pagamento, artigos 327 e 328 do Código Civil. Cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. A finalidade, como eu lhes disse, da ação de consignação em pagamento é essa: para que cesse em relação ao devedor, logo quando do depósito da coisa, porque o depósito equivale ao pagamento nesses casos, os juros e os riscos do negócio, da obrigação. Há uma previsão bem específica do artigo 328, né? Artigos 328 e 341 do Código Civil, que trata de obrigação, são obrigações que têm como objeto da prestação bem imóvel ou corpo certo, né? E aí, nesse caso, a peculiaridade é que nesses casos de corpo certo, bem imóvel vai para o 47 do Código Civil, né? Bem imóvel, há uma atração do próprio bem imóvel. Agora, é o 328 do Código Civil. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel
ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar em que situado o bem, 328 do Código Civil, que é no sentido lá do artigo 47 do CPC, né? Obrigações em geral relacionadas a direitos reais sobre imóvel atraem a competência para o local do próprio imóvel. Agora, em se tratando de, deixa eu ver se eu pego aqui o 341, de obrigações de corpo certo, que é o que a segunda parte do 341 do Código Civil, olha, se a coisa devida for imóvel, já vimos, ou corpo certo, que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. O que é o exemplo de corpo certo? O exemplo clássico que a doutrina civilista toda traz. Entrega de cabeça de gado. Então a cabeça de gado, a tradição que deve ser entregue no mesmo lugar onde está. Então, corpo certo, cabeça de gado, especificadamente. Tá? Então, nesses casos, a ação consignatória ela pode ser proposta no foro do local onde se encontra o bem a ser consignado, o bem a ser depositado, como prevê ali o artigo 341. Então, quanto a essas previsões de legitimidade e competência da ação de consignação e pagamento, acho que nós podemos ficar por aqui.